Mas me dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser lindo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser lindo, ser justo e pobre de espírito. Ser tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Ele veio, anda a vida luz no mundo. Tinha um olhar quente e profundo. Isso nem tinha voz. Ele veio, mãos vazios, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor, os números. Toda noite sem estrelas, ele me e as nuvens mais escuras, ele dispara. Ele veio e agitou a ação e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz.
viverás na terra sem tocar o chão. Fugir das dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que o amor é viverás na terra sem tocar o chão. A fugir das dores, pensamentos flores te envolver. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Que o amor te inspira, faz do peito a lira. Que o amor é Bom, meus amigos, boa tarde. Vamos começar então o nosso grupo de estudo. E vou pedir a Verônica então para fazer hoje a nossa prece de abertura e a página, por favor. Mestre Jesus, querido amigo, neste momento queremos agradecer pela oportunidade do encontro, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para trocar nossas impressões, nossos sentimentos, tentarmos nos conectar com a espiritualidade maior. Mestre Jesus, abençoe o nosso propósito de estudo, abençoe os nossos propósitos de melhoria íntima e ajude-nos, Senhor, a refletir as lições trazidas nestes livros para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para as pessoas que conosco convivem, que nos trazem dificuldades, que nos trazem obstáculos. Abra, Jesus, a nossa mente, os nossos corações, para que possamos absorver todos os remédios, todas as energias que são trazidas ao nosso lar neste momento, que são trazidas para nós, para nos equilibrar, para acalmar os nossos corações. Jesus querido, que possamos estar contigo, assim como tu estás conosco,
E para isso, Senhor, ajude-nos a perceber as nossas dificuldades, ajude-nos a enxergar as nossas deficiências, as nossas intolerâncias, para que possamos colocar aqueles ensinamentos que já sabemos em prática, mas que ainda não fazemos. Assim, Jesus, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde. Que assim seja. A lição é a 19, não é isso? Isso, Executar bem. isso, isso. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Esse capítulo aqui, eu acho que é um capítulo bem oportuno, né? Porque a ansiedade, a precipitação é quase que uma coisa bem comum à maioria de todos nós. E ele vem falar em executar bem, né? Executar bem, por quê? Porque a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso e a precipitação determina desordens e recapitulações consequentes, né? A gente usar a medida certa, o tempo, para que a nossa ação ou a nossa fala, a nossa conduta não ocasione perturbações para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor, desperdícios de energia que, se bem direcionadas no momento oportuno, na hora exata, da forma ideal, né? Menos, às vezes, depois que já não estamos mais sob aquele domínio de algum impulso, ou já não estamos mais reativos, né, que já nos asserenamos a nossa emoção, nós conseguiremos executar bem, seja aquilo que tiver no nosso dever, né? E para isso a gente precisa ficar atento e vigilante.
que ele quer dizer aqui que não é que a gente não deva falar, ou que a gente não deva agir, ou que a gente deva se eximir da responsabilidade, mas esse espírito assim de vigilância e de precisão que ele coloca aqui, que na verdade é estar atento a essas questões todas, deve ser o nosso guia, né? Igual ele fala também posteriormente, que adianta a gente falar, né? A gente querer transmitir alguma verdade, ou que a gente querer realização de tarefas novas, se ainda não estamos dando conta de cumprir aqueles velhos ensinamentos que já sabemos, pelo menos, né, intelectualmente. Aí eu achei importante quando ele diz aqui: quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. Que, em primeiro lugar, nosso dever é com a nossa melhoria íntima, né? Como ele coloca aqui, o nosso aprimoramento, né, conosco mesmo e com as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Então, não adianta a gente pedir maior parcelas de tarefas ou tentar transmitir qualquer verdade se ainda não cumprimos essas verdades ou esse conhecimento que já adquirimos com o nosso lar, né? Com quem está conosco no nosso dia a dia. Por isso que a nossa tarefa primordial é com o lar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim de diferente. Bom, acho que resumindo é isso. Completem aí. É uma chamada bem importante essa página, bem simples e bem importante. E eu acho que todos podem, né, comentar ou falar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais aqui, acrescentar alguma coisa, né, sobre a nossa ansiedade, atrapalhando o nosso processo de crescimento, de aprendizado, a nossa inquietação, esperando que a espiritualidade resolva nossos problemas para ontem, sem o devido esforço, sem como ele diz, o cumprimento dos nossos deveres. E aqui, quando ele diz assim, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Então, não adianta que a gente não conseguirá burlar essa lei. Ou seja, sem trabalho, sem esforço, sem a busca de entendimento, de aprendizado, de melhoria de nós mesmos, não conseguiremos dar um passo. Porque, por mais que os benfeitores amigos possam nos amparar e nos abençoar, eles não farão essa tarefa por nós, que cabe a nós, né? Mas aí tem ainda uns minutinhos. Alguém quiser falar alguma coisa, né? Alguém gostaria de falar? Não? Bom, ninguém. Então, se ninguém quer falar, vamos para o nosso há 2000 anos, né? E depois a gente pode refletir sobre essa página conosco mesmos, né? Que vai falar assim dessas nossas precipitações, né? Quem é que gostaria de começar a nossa leitura? Quer começar hoje, Laura? Repita, onde eu perdi a página aqui? Eu estou com duas marcações. É a partir de onde que começa? Depois da exibição dos tesouros conquistados, Públio vem narrando todo aquele, digamos aqui, aquele desfile suntuoso, né? Ele está nesse processo da narração daquele desfile dos triunfadores em Roma. Aí ele vem, está no meio dessa narrativa.
Tá. Começa então e depois da exibição, né? Isso. Tá. Depois da exibição dos tesouros conquistados pelo triunfador, vinham às centenas as estátuas dos deuses talhadas em marfim, em ouro, em prata, de tamanhos prodigiosos. Em seguida aos deuses, todo um exército de animais das mais variadas espécies, entre os quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes cobertos de magníficas pedrarias. Acompanhando os animais, a multidão compacta e acabrunhada dos prisioneiros vulgares, exibindo sua miséria e olhares tristes, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que os manietavam. Após os prisioneiros sucumbidos, passavam os simulacros das cidades vencidas e humilhadas, confeccionados com grande esmero, sustentados nos ombros de soldados numerosos, semelhantes aos modernos carros alegóricos das festas carnavalescas. Havia representação de todas as cidades destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem faltar o arrasamento dos campos, a queda de muralhas e os incêndios devastadores. Depois destes símbolos, eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e irreverentes da turba, que se apinhava por toda a parte, desfilaram as estátuas representando as figuras de Abraão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi, e mais todos os objetos sagrados do famoso Templo de Jerusalém. Tais a mesa dos pães de proposição, feita de ouro maciço, de valor incalculável, as trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, os paramentos de alto valor intrínseco, os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus, que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças triunfadoras. Cada objeto era carregado em andores preciosos e bem ornamentados, ao ombro dos legionários romanos coroados de louro. Após os textos da lei, seguia Simão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado de seus 3 auxiliares diretos, inclusive André de Giores. Todos esses chefes de longa e desesperada resistência vestiam-se de preto e caminhavam solenemente para o sacrifício, depois de exibidos em todas as comemorações festivas do triunfo. Em seguida, vinham os carros soberbos, e magníficos dos triunfadores. Após a passagem deslumbrante de Vespasianos, desfilava Tito, num oceano de púrpura, de sedas e de vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. No séquito de honra, passava igualmente o senador valetudinário e cego, não mais pelo prazer das homenagens, mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André antes do trágico momento em que seu corpo balançasse sobre as águas lodosas do Tibre, no instante da consumação do último suplício, sob os aplausos delirantes do povo. Após os carros imperiais dos vencedores e seus áulicos mais íntimos, vinha o exército compacto, entoando os hinos da vitória, enquanto todas as ruas e praças, foros e pórticos, terraços e janelas se pejavam de incalculáveis multidões curiosas. O cortejo movimentou-se solenemente desde a porta triunfal até o Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto através do sinuoso caminho, porquanto a festividade era consumada de modo a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patriciado romano. Quer dar uma paradinha, Laura, e comentar esse trecho, que é mais descritivo, mas tem algumas coisas aí. Os romanos procuravam apresentar, né, um espetáculo para a multidão, né? Mostrar todo o poderio deles, né? O orgulho que eles tinham de todas as conquistas feitas, né?
Então, realmente é uma parte assim, bem descritiva, né? O importante, assim, para mim, nesse pedaço, é o senador, né? Que participava das homenagens, mas sem mais aquele orgulho que ele costumava ter, né? Quando ele participava desse tipo de acontecimento. Porque, na realidade, ele estava ali assim, ansioso apenas para falar com André de Giores, né? Para saber sobre aquele rapaz, né? Com quem, o filho dele, né? Com quem ele desfrutou dos últimos momentos desse rapaz. Eu acho que é isso, Pepita. Não sei se alguém quiser Mas você não comentar. quer comentar um pouco? Eu, assim, o que me chama a atenção é, digamos assim, o que representou essa derrota para o povo judeu, que não foi apenas uma derrota em que eles perderam é, riquezas, ouro, mas eles tinham um orgulho imenso com relação aos ensinamentos. Repara que o povo mesmo, comum, não podia entrar em certos locais da consagração, tamanho assim, eles tinham um recolhimento extremo para essas cerimônias. E aí eles tinham, assim, fico imaginando, como eles, uma mesa, né? De valor incalculável, de ouro Sim. maciço, uma mesa Aham. de ouro maciço. Castiçal, eu já tive um castiçal desse de pedra, de ferro fundido, ou que alguém me deu de presente, que era pesadíssimo, e aí fico imaginando aquilo de ouro também maciço, e tudo isso. E aí a própria Torá sendo exposta publicamente Uhum. na mão de gentios, de pessoas que eles consideravam indignas. Então, assim, a expoliação, a humilhação foi muito maior, assim, eu fico imaginando o que isso representou e quanto essa façanha acresceu, digamos assim, o desejo de vindita do judeu, do povo judeu com Uhum. relação aos romanos, a essa expoliação, a essa. Imagina, eles foram. Você repara que ele diz que eles marchavam, o Simão, que era o líder, e mais os três auxiliares diretos, entre eles o André de Giora, eles marchavam solenemente. Então, Uhum. eles não estavam acovardados, eles também traziam a sua dignidade. Tudo bem que, digamos assim, havia toda vez que o ódio toma conta do nosso coração, nós nos tornamos pessoas realmente profundamente enfermas e levamos assim a crueldade, assim, o sentimento é como se ele desaparecesse e aí a crueldade toma às vezes proporções inimagináveis, né? Uhum. Então eu fico imaginando a glória, a pompa, quer dizer, como você já colocou muito bem, de tentar mostrar para o povo que eles eram os maiores, eles eram os mais poderosos, eles podiam sim derrotar as outras nações, eles podiam, se a nação se rebelasse, porque repara, eles não mexeram com o povo judeu enquanto eles não se rebelaram, eles deixavam eles ter os templos, eles não invadiam as sinagogas, eles não os perturbavam na prática e no exercício da lei deles. Eles tinham esse respeito pelo povo judeu, a gente não pode negar isso. Eles deixavam, eles dominavam e eles entregavam o poder a representantes do próprio povo. Claro que tinham que pagar o seu tributo, mas eles davam uma certa liberdade, que um povo, digamos assim, tirano ao excesso, ele não permitiria isso. Ele seria, digamos assim, implantaria as práticas religiosas deles, eles não implantaram, eles não tinham templos lá para os deuses, eles não faziam esse tipo de coisa. Então, eles davam uma certa liberdade. Mas uma vez que a nação se rebelasse, aí eles eram tiranos mesmo. Emmanuel disse que o Tito, filho do Vespasiano, ele era gentil e generoso para os compatriotas e para os camaradas,
mas ele era de uma crueldade extrema com os adversários políticos. Uhum. Então, a gente vê essa distorção, essa dicotomia no comportamento, né, que é algo que a gente tem que prestar atenção, né, a quanto nós somos assim, às vezes, né, Uhum. destoamos, né, saímos do foco. Aí eu não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa que vocês achem pertinente. A gente está aqui para ouvir. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário desse percurso aí? Pepita, Fala. eu marquei também aqui, como você bem falou, ninguém está ali reencarnado por acaso, né? Dentro desse contexto todo. Eu marquei aqui, logo de início, quando Laura lia, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que os manietavam. Quer dizer, todos aqueles que estavam ali, né, os espectadores, estavam dentro desta dinâmica de tirania, Verdade. não é? De somos vitoriosos, porque, como você falou, a questão ali foi que eles espoliaram não só materialmente, mas muito mais o Moralmente. sentido moral do que o povo judeu acreditava como completamente sagrado para eles, não é? Então eles infringiram o que era mais sagrado na vida deles. E aquele respeito que antes ele conseguiu manter de alguma forma, como você falou, em várias posições dentro daquela sociedade que eles estavam oprimindo, agora eles estavam mostrando total desrespeito a tudo. Primeiro, a minha vitória, né? Eu sou o maior. Quando se fala de Tito, eu lembro de uma passagem que os historiadores contam, né? Que as cruzes eram tantas que não tinha mais cruzes, né? De tanta gente que morreu, não é? O absurdo que foi, a destruição que foi, enfim. É demais, é demais. Então, e a responsabilidade assumida foi muito grande por isso. E quanto ao Públio, a transformação que ele vinha operando nele mesmo, né? Pelo sofrimento, por tudo aquilo que ele vinha aprendendo ao longo desse tempo, foi o que a Laura colocou. Ele agora era um senador valetudinário e cego, ou seja, alguém sem forças, né? Físicas, morais até, para até se insurgir contra tudo aquilo que ali estava. Claro que ele já não aceitava nada daquilo, o orgulho tinha ido embora nisto, né? E ele queria apenas concluir aquela dúvida que o martirizava, né? De que aquele rapaz fosse realmente o filho dele. Então, eu acho uma grande, vai mostrando essa grande transformação dele que veio aos poucos, mas veio firme. Ele Com trouxe, certeza. não é? Ele trouxe até ali tudo de bom que ele podia mostrar. Ele já não estava ali como senador vitorioso, ele estava ali como um pai que queria reencontrar o filho perdido, né? Verdade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Glorinha, quer continuar a leitura? Vamos continuar então. Em dado momento, todavia, antes de se elevar a colina, todo o cortejo parou e os olhos ansiosos da multidão convergiram para Simão e seus 3 companheiros, auxiliares diretos da sua chefia na resistência da cidade famosa. Públio Lentulus, embora cego, mas afeito ao tradicionalismo daquelas comemorações, compreendeu que era chegado o instante supremo. Em virtude do seu caso especialíssimo e considerando a deferência que a autoridade julgava dever-lhe, o imperador preocupava-se com a sua situação no cortejo, recomendando ao filho Domiciano atender a quaisquer providências de que viesse a precisar em tais circunstâncias. Naquele momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se ao flagício de Simão, diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa,
enquanto André de Gioras e os 2 companheiros eram conduzidos à prisão mamertina, onde aguardariam o chefe, após a flagelação, para a morte em conjunto, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através das gemônias e, sob as vistas do povo, atirados às correntes do Tibre. De alma ansiosa, mas disposto a realizar seus desígnios, o senador chamou o príncipe a cuja assistência fora recomendado, expressando-lhe o desejo de dirigir a palavra a um dos prisioneiros em particular e em condições secretas, no que foi imediatamente atendido. Domiciano tomou-lhe do braço com atenção e, conduzindo-o a uma dependência da prisão sinistra, determinou a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, conforme o desejo de Públio, aguardando o fim da entrevista numa sala próxima, juntamente com alguns guardas, tão logo penetrou o condenado para o interrogatório do antigo político do Senado. Defrontando-se, os 2 inimigos sentiram estranha sensação de mal-estar. Públio Lentulus não mais podia vê-lo, mas se os seus olhos já não tinham expressão emotiva, crestadas para sempre as pupilas claras e enérgicas, seu perfil ereto manifestava, num largo gesto de aprumo, as emoções decisivas que o dominavam. Senhor André, exclamou o senador profundamente emocionado, contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto, de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras reticenciosas em Jerusalém, no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações a meu respeito. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude, mas tão somente informar-vos, neste momento em que a justiça do império vos toma a sua conta, que tudo fiz por devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade no vosso coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar providências de qualquer natureza, em face das penosas injunções da sua própria vida, mas solicito o vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou a vida para sempre. À vista. À vista para sempre. André de Gioras estava igualmente abatidíssimo na sua decrepitude enfermiça. Comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz, e fazendo o íntimo retrospecto dos seus atos criminosos naquelas horas supremas de sua vida, respondeu extremamente compungido. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino assinala em nossa existência à face deste mundo. É por isso, talvez, que sinto meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, mormente aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para regredir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos, mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, que, acicatado pelo julgamento divino, já não pode enganar a ninguém.
Vamos parar, Pepita? Acho melhor parar, porque é muito longo, Melhor né? parar, nem acho. Bom, esse é um momento assim muito importante, até bonito, né, da história, porque, bom, o Públio já estava aqui, assim, embora ele estivesse atento, né, ao passo a passo ali daquela multidão, daquela festividade, ele sabia exatamente o momento em que para lá aquela, né, aquela turba e sabe o que vai acontecer, porque ele conhecia bem esse movimento, mas ele estava ansioso, na verdade, para falar antes que o André Gis de Horas fosse morto, né? Ele esclarecer aquela reticência que ficou naquele momento em que ele foi, as vistas foram é, cegadas, né? Então, ele, lógico, uma deferência do imperador, que atenderia a qualquer pedido dele, né? Até porque ele foi importante nesse movimento de derrota, né? Dessa, dessa rebelião, né? Ele, ali naquele momento, ele sabia, como é que se diz, conduzir, né, as pessoas, a tropa, os soldados, aos locais onde eles deveriam ir, né? Porque ele conhecia bem Jerusalém, né? Bom, e aí ele é conduzido, né, a esse local para o interrogatório. E o interessante é quando os dois, quando se defrontam, né, eles têm uma estranha sensação de mal-estar, né, um com o outro. O Públio Lentulus não o via, mas é como a gente sabe, né, quando mesmo a gente sem estar no momento enxergando, a gente tem possibilidade, né, de perceber uma presença, né, perto de nós. E ele, né, com a aproximação do André, eles sentiram um mal-estar porque eu penso, né, que cada um ali precisava se retratar, né, cada um da sua maneira, né, se retratar das suas atitudes pretéritas, né? Então, ele, ali naquele momento, ele até fala, né? Ele pede, né? Ele não intima que ele fale, ele não ordena, ele pede que ele fala e ele se retrata, né? Ele pede desculpas por naquele momento em que ele poderia ter salvado a vida do filho dele, do Saul, ele não ter tido mais empenho nisso, né? Porque na verdade ele achou que se ele tinha sido, ele tinha fugido, sei lá, e enfim, e ficou por isso mesmo, né? E ele nesse momento ele percebe que ele poderia, né, talvez ter feito um pouco mais, mas de qualquer maneira é, ele não entende por que ele teve tanto ódio, né, guardou tanto ódio durante tanto tempo contra ele, né? E ele ali tem uma atitude humilde, que ele fala: um cego não pode determinar providências de qualquer natureza, em face das penosas injunções da sua própria vida, mas solicito o vosso esclarecimento, né? E o André, naquele momento de arrependimento, né, ele se coloca ali como ele faz aquela declaração que o momento da morte é um momento diferente, né, e eu acho que, né, para aqueles que querem acertar a sua existência, seja em que momento for, né, qualquer momento é importante, mas eu acho que o momento que você sabe que você está desencarnando, eu acho que
talvez você pense assim, o que eu poderia ter feito diferente, né? E o que eu poderia ter deixado de fazer, né? Então, ele, ele faz, né, o meia-culpa, porque ele disse, trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, então ele percebe que, né, ele falava sobre a lei, mas ele não, é o que a gente lê nas nossas páginas sempre, né, ele não cumpria, né, aquilo que ele ensinava, né, e, e ele se coloca também como um pai, ali no momento, né, como o Emmanuel fala, são dois pais em situação de sofrimento, né? E ele fala: sei que é tarde para regredir no caminho percorrido, né? Mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, né? Então, ele ali, no momento, ele não vai mais, ele não quer mais nenhuma desforra, nenhuma vingança, mas ele quer o perdão, né? Ele quer se retratar e ele acho que compreende finalmente, né, que tudo que ele fez para prejudicá-lo acabou agindo contra ele mesmo, né? Porque ele sabe, né, de todas as consequências, né, do ato dele, né? Mas o que eu acho aqui é isso, né? Eu acho que são duas personalidades orgulhosas, né? Mas que, por motivos, cada um no seu sofrimento, depurando, né, esse orgulho e um pelo desejo de vingança e o outro né, por achar que sempre cumprir o dever, você não estava cometendo nenhum erro, né? Mas eu acho que é um momento assim bonito entre os dois, importante para ambos, né? Eu acho que para a vida, para o roteiro espiritual dos dois, né? Que um peça o perdão e que o outro depois a gente vai ver, né? E, enfim, é isso. Eu acho que, não sei, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, né? Então, como você falou, é um momento bem impactante, né, em que a alma se depara com ela mesma, com a consciência, e aí ele vai dizer, aqui nessa frase que você leu, que acicatado pelo julgamento divino já não pode enganar a ninguém. Ou seja, ali ela vai procurar, naquele momento ali extremo, um processo meio que de redenção ou de reparação. Mas eu prefiro que vocês falem, senão eu vou começar a falar aqui. Então, eu acho que quem quer falar sobre esse trecho aí? A gente vai continuar a desenvolvê-lo, mas quem quer falar alguma coisa dele? Eu acho que esse desenvolvimento dos dois espiritualmente, tudo, esse encontro aqui agora nessas circunstâncias, se tivesse ocorrido anos atrás, quando o outro tinha perdido o filho lá, que foi lá como escravo, e o senador tivesse com o filho sequestrado, não teria feito, não surtiria o mesmo efeito. O que fez isso tudo, os dois estarem tendo uma conversa agora diferente, com posições diferentes, foi o amadurecimento da vida toda. Se tivesse ocorrido lá atrás, provavelmente o ódio permaneceria igual, mesmo o Digiórias aí morrendo, ele estaria cheio de ódio. Eu acho que foi o passar dos anos, o que aconteceu na vida de ambos, que foi lapidando isso aí para ele chegar nessa conclusão agora. Não foi só o fato dele estar condenado à morte que fez isso, a justiça divina, né? Ele com medo da justiça divina, o medo, eu não sei, ter que enfrentar, né? Eu acho que é a evolução dos dois, pelo sofrimento, pela vida que tiveram, que fez eles chegarem a esse ponto aqui. Se isso tivesse acontecido. Marlúcia,
não podemos esquecer que o André de Giora, e não podemos esquecer que ele, alguns meses antes desse momento, quer dizer, quando foi a capitulação, ele ainda estava, o outro não, o outro ele já vinha num processo gradativo de lapidação, mas o André, ele estava tão possesso de ódio que foi capaz de arrancar um coração de um peito vivo, né? Cortar uma pessoa e arrancar o coração, tamanho ódio, e cegar o outro pelo próprio filho, para que porque ele ia dizer para ele que quem tinha cegado tinha sido o próprio filho, que isso era para a vingança dele ter um sabor ainda mais requintado. Ele só não disse porque foi naquele momento que ele ia dizer, sabes, quem foi, né, quem é o rapaz que feriu. Quando ele ia falar, ele foi golpeado, caiu e não pôde. Então, ele, assim, a gente sabe que o André, ele não veio fazendo esse processo de maturação. O processo dele, digamos assim, a ficha caiu depois do aprisionamento dele. Quando ele se deparou que, olha, e agora? E agora, né? Digamos assim, Jerusalém virou pó, tudo, as tradições deles em que condição estavam, e ele sabia que tinha uma lei de Moisés, que sabia que tinha uma vida além e que ia ter que dar conta. Então, é diferente, o processo dos dois é bem diferente. Mas, naquele momento, eu concordo com a Glorinha, concordo com você, que ambos estavam trabalhados, assim, pelas reflexões mais profundas, e o próprio André, ele estava realmente, nesse período de aprisionamento, ele foi refletindo, como ele disse, quando se encara a morte, quando estamos diante de um tribunal divino para o qual não podemos mentir, as coisas mudam de figura, né? Então, ele tinha uma necessidade de falar com essa vítima para solicitar o perdão, para que ele pudesse se sentir mais aliviado diante do enfrentamento da morte que ele sabia que era certa, né? Quer dizer, o meu entendimento, né? Não, você está certa. Eu nem atentei para isso. Eu acho que a mudança do senador foi real. A desse, quando a gente faz um negócio por medo, não quer dizer que a gente mudou de verdade. Ele vai ter provavelmente outro teste para ver se ele mudou realmente, né? Sim, sim. Porque já o senador já veio com isso aí. Eu nem me toquei com esse fato aí que você falou, que até uns instantes antes, quando ele estava lá, ele queria a vingança suprema lá com o senador. Uhum. Ele, o medo da morte, quando a gente, qualquer um de nós que resolve na hora da morte tentar virar a situação, não é real. O real a gente vai fazer um teste depois, porque depois a gente, né? É que nem aqui na Terra a gente se arrepende de fazer certas coisas e depois vai e faz a mesma coisa. Ou É seja, porque não está aí, incorporado aí aquilo ainda. eu acho, né, Lúcia, que é aquela famosa passagem bíblica, né? Caim que fizestes do teu irmão. Porque, na realidade, o Caim somos todos nós, o Abel também podemos ser nós em alguns momentos. Mas, Caim, o que você fez de tudo que eu te ofereci? Porque, repara, até a ida do filho vendido como escravo, para eles só redundou em benefícios. Ele só tinha aquela posição no templo em função do dinheiro que o filho mandava. Ele adquiriu terras, ele adquiriu posição, ele adquiriu prestígio, então ele sabia desde há muito tempo que, olha, o filho agora era uma pessoa com uma, digamos assim, nacionalidade lá, tinha adquirido o sobrenome de uma família importante, essa família tinha dado recursos, ou seja, ele tinha se tornado um grande negociante com poderes, então ele devia até agradecer. Nossa, Deus, agindo por outros caminhos, nos cobriu de benefícios. Ele Ele que chegou queria, a ele saber. sonhava com poder e ele tinha conseguido poder no templo graças a isso. E mesmo assim, até o último momento,
o ódio dele não arrefeceu. Ele O chegou ódio a dele saber. não arrefeceu. Até o último momento ele queria, porque toda vez que a gente agasalha esse sentimento de revanche e de revide, de vingança, tenhamos certeza, ele é insaciável. Ele é como um monstro devorador que vai comendo e ele é insaciável. Até que a pessoa possa cair em si e se dê conta que o ódio não coisa. A razão desaparece. Desaparece. Eu também Chegou a acho, saber que falando mais assim, estava vivo. com- O o Lu, Digioro chegou a saber que o filho dele estava vivo, que era o Saul? Claro, claro. e ele Da chegava, onde que ele tinha recebia o contato, dinheiro que o filho mandava? Ele sabia. mas eu acho, sabe, Lúcia, eu acho que não importa se é o momento da morte ou se é depois que você já desencarnou, qualquer movimento de arrependimento para nós, sincero, lógico, né? Não é arrependimento, como você falou, mas parece que alguma coisa mexeu com ele, né? Houve realmente um arrependimento, que ele poderia simplesmente não querer falar com o público, ou então ainda fazer algum tipo de deboche, sabendo que vai morrer, mas aqui diz que ele tinha transformado o ódio em piedade. Eu acho que qualquer movimento de arrependimento que a gente tenha, ele é importante, é muito importante para o nosso Sim, caminhar, né? Então, se foi no momento da morte, que bom, né? Pelo menos ganhou um tempo, eu acho, né? Ganhou uma etapa para ser ajudado, para ser esclarecido, né? O que é quando aquele arrependimento não vem em momento nenhum e durante milênios você vai, ou anos, centenas de anos ou milênios, você vai continuar querendo cultivar aquele ódio, né? Então, achei importante, sim, essa atitude dele de fala, aceitar. Sandrinha. Eu estou ouvindo vocês e eu fico pensando que houve progresso assim em termos do que ele é, do André de Gioras, né? Daquilo que ele sentia e da oportunidade daquele momento crucial que ele sabia que ia morrer, porque eu fiquei pensando naquela passagem, né, do Evangelho: reconcilia-te o mais depressa com teu adversário enquanto estás a caminho, né? Só que ele, na condição dele, era o tempo dele, moral, espiritual, diferenciado de Públio, porque Públio foi ali humilde, aí já diferenciado mesmo, pedindo, explicando, dando explicações para ele. Não é? Apesar dele reconhecer o erro, que ele reconhece, né, que foi tardio, ele coloca lá, tardio, mas ele reconhece. Eu fico pensando, enquanto você falava, Glorinha, naquele caso que Dona Ivone conta, não é? Se não me engano, em Dramas da Obsessão, do Leonel, né? Quantas encarnações cultivando o ódio e levando os seus parceiros, né, de todo aquele drama ao suicídio, enfim, a uma série de situações de dor, de sofrimento, e só embolando mais a história de cada um. Né? Aqui, sem dúvida alguma, é um passo muito importante, eu acho, porque ele volta como Barrabás, né? Comigo estarás no paraíso, muita gente interpretou que não é possível, Barrabás vai estar com Jesus no paraíso. Não, o paraíso que é nova oportunidade a partir dali, que ele realmente se arrependeu. E se André de Gioras realmente se arrependeu e descobriu no Públio aquele homem agora completamente caído, né? Transformado pela dor, e sabendo que ele vai partir, não é, agora, então eu acho que foi um ponto muito decisivo, muito importante para a trajetória espiritual de ambos. Olha, nesses inúmeros livros sobre a biografia de Chico Xavier,
Então, num deles, a pessoa faz relatos do André de Giórias e do outro, do Craso, aquele que ele arrancou o coração. E eles faziam parte do movimento espírita, eles estavam sob a tutela de Emmanuel, fazendo parte. E aí, eles, toda vez que tinha assim, questões para resolver, questões, eles sempre discutiam, nunca chegavam aí que o Chico falou assim, não, não se preocupe, é assim mesmo, estamos diante de fulano, quer dizer, de André de Giórios e do Pílio Crasso, que até hoje, né, ainda traziam, ainda se arranhavam, ou seja, aquilo ali, você se transforma, quer dizer, tem um arrependimento, mas aquilo que a Lúcia falou é verdade. Você depois vai ter que demonstrar até que ponto isso é verdadeiro, porque quando você vai reencarnar de novo, vem o esquecimento e as nossas tendências mais definidas, elas vão aflorar, né? Então, a gente vai ver que, olha, 2000 anos depois, estavam ainda eles aí se trocando, né? Certos arranhamentos, aquela coisa toda, né? Não o Públio, né? Na condição de tutor, né? Mas eles ainda na condição, agora eu não me lembro qual, são tantos livros que eu li desses, tá? Depois Mas que ele passa para a gente essa bibliografia, Pepita. tem que olhar, Sandrinha, porque são tantos, mas num desses tem essa passagem que me chamou a atenção na época. Quem quer? Ainda temos tempo para ler um pouco, não temos? Quer ler um pouquinho, Sandra? Leio. Há quase 40 anos, vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo impiedosamente para as galeras, e debalde implorei a vossa clemência de homem público para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente no mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Nesse instante, o cego, que escutava atento e eminentemente emocionado ao identificar naquela narrativa o algoz da filha, interrompeu-a perguntando: Flamínio Severus? Sim, era também como nós um senador do império. Profundamente emocionado ao ligar os fatos dolorosos de sua família à pessoa do antigo liberto, mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, o senador recalcou no íntimo a sua amargura, conservando-se em atitude de expressivo silêncio enquanto o condenado prosseguia. Saul, todavia, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna, voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a prosperar. Mas devo revelar-vos que, não obstante os textos da lei, por mim empregada muitas vezes, que nos manda desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos, não cruzei os braços ante a vossa arbitrariedade criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Para isto, numa noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos na vossa residência de Cafarnaum, de cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive de envenenar, para que não viesse a revelar o segredo e tolher meus sinistros propósitos, quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio Grande Sestércio a quem descobrisse o paradeiro do pequenino. Lembrareis, por certo, da criada Semele, que morreu repentinamente em vossa casa, enquanto André de Giórias se detinha na triste confissão que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma, representando cada palavra um estilete de amargura a lhe retalhar o coração, Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos, recordando os angustiosos martírios da companheira como esposa caluniada e mãe carinhosa. Impressionado, porém, com seu silêncio doloroso, André continuava: Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis,
raptei vosso filhinho, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência, favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei na minha vindita em nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sei enxergar mais a nossa situação, senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer breve no tribunal do mais íntegro dos juízes, e, se vos fosse possível, eu desejava que me desses um pouco de paz com vosso perdão. O velho senador do império não saberia explicar as suas profundas dores, ouvindo aquelas palavras, aquelas revelações angustiosas e amargas. Ouvindo André, sentia ímpetos de perguntar pelo filhinho em criança, por suas tendências, pelas suas aspirações da mocidade. Desejava inteirar-se dos seus trabalhos, das suas predileções, mas cada palavra daquela confissão amargurosa era uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Qual estátua muda do infortúnio, ainda ouviu o prisioneiro repetir, quase em lágrimas, arrancando-o das suas divagações sombrias e tormentosas. Senador, insistia ele, suplicando tristemente, perdoai-me, quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Relevai esse meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Perdoar? Mas como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava o inimigo implacável, que procurara em vão por consecutivos e longos anos de infelicidade, mas na sua introspecção sabia entender igualmente as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava como um cadáver ambulante, no seio das sombras espessas. De que valeram as honrarias e orgulho desenfreado? Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas, todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo senão para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia, seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Foi então que se lembrou de Jesus e da sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara todos os seus algozes e ensinara aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. Recordou igualmente que, por Jesus, sua esposa imaculada morrera nas ignomínias do circo infamante. Por Jesus voltar a Flamínio do reino das sombras para incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simão já caminhava vacilante e ensanguentado, depois do açoite, para o interior da prisão, epilogando o suplício. Foi então que Públio Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotava uma fonte de linfa cristalina. Com piosas lágrimas desceram-lhe as faces rugosas e macilentas, das órbitas sem expressão, dos olhos mortos, e como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme: estás perdoado. Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minutos, o cadáver de André de Gioras era arrastado às hegemônias para ser atirado ao Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu do restante das numerosas cerimônias no templo de Júpiter. O cortejo era agora iluminado pela claridade de 1000 fachos
colocados pelos escravos em 40 elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite. Mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao Palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegando grande cansaço. Tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão, que lhe fora deixada pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas da sua desventura. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, seu altivo coração estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Gente, eu sei que foi longo, mas eu não tive coragem de interromper, porque a gente queria ouvir essa narrativa extremamente emocionante, tocante. Pode comentar, Sandra. Se não der para comentar tudo, a gente comenta também na semana que vem. Eu acredito que seja até melhor, porque aqui transborda o perdão, né? Transborda o perdão verdadeiro. É emocionante realmente, Pepita, porque ele, em vez de se colocar assim superior a André de Gioras, ele está me pedindo perdão agora mesmo que eu não vou dar, agora mesmo depois de tudo que ele fez não vou conceder. Ele entra nele mesmo, ele vai para a consciência dele, e é o que todos nós precisamos fazer, né? Antes de dizer não, não aceito, não vou desculpar, não vou perdoar, peraí, como é que eu estou? Como é que eu sou? Então, ele começa, inclusive, a se conhecer mais nas fraquezas dele, ele começa a reconhecer o quanto ele também falhou diante da própria vida. Aí ele faz aquele retrospecto, né? Incrível em relação à mulher, em relação à vida dele. Ela era, ele estava ligado a César, ela não, né? Ela já estava completamente ligada a Jesus. E ele agora consegue uma coisa muito importante, que as lágrimas realmente conseguem vazar dos olhos dele, completamente, e ele transborda em autenticidade, né? É ele mesmo, eu estou nessa situação, ele se reconhece nessa situação, isso é muito importante, porque ele chega a partir daí para partir para algo muito maior e melhor, espiritualmente falando, né? Ele se reconhece um homem com as dificuldades, mas com a certeza de que há um novo caminho pela frente. E ele se apega àquela cruz de Simeão, não só pela homenagem à lembrança daquela esposa, mas que agora ele começa a entender a visão do Cristo, né, na vida de todos nós. Ele já estava começando a entender, sem dúvida, mas ele é como se fizesse assim, um breve retrospecto de tudo que ele podia ter feito e não fez, de tudo que ele podia ter extravasado em sentimento e não fez. E realmente esse perdão, eu te perdoo, nada mais é do que eu te perdoo, porque eu também tenho que aprender a me perdoar, não é? Eu também estou falido em vários pontos e preciso me recuperar, né, diante da própria lei divina. Eu não tenho muito mais a falar, vocês podem falar. Então, alguém mais gostaria de falar? Porque é tão rico, é tão lindo, é tão emocionante, né, esse Muito, trecho. É tão emocionante que realmente a gente vê assim o que é você entender a dificuldade do outro e você que foi o que ele fez, né? Públio ali, sinceramente, ele cresce a cada se a gente for analisar a trajetória dele, a gente vai vendo que ele cresce a cada momento, a cada etapa da vida dele. Para nós, ele cresce a cada página, mas na vida dele, a cada etapa, a cada aprovação, ele sai vitorioso. Ele vai lapidando a lapidação, o acolhimento desse Cristo, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, porque ele há um esforço assim imenso. E aí a gente vê que em muitos momentos, vocês lembram,
ele acusou a Lívia sendo a causadora do rapto da criança, porque poderia ser, segundo o Sulpício havia insinuado, que às vezes o amante rapta a criança para que a pessoa ficasse mais ali, né? Então, em vários momentos, ele falou textualmente para ela que ela seria a responsável por aquele desaparecimento do menino. E aí hoje ele vê que não, que tudo residia nele mesmo. Então ele se dá conta, aí ele percebe que essa família fez muito mais mal, né? A gente vê que esse rapaz, o Saul, quanto mal ele fez, assassinando também, né, o outro filho do senador, né, esqueci, Flamínio, né? E aí a gente vai vendo, quer dizer, teria muito mais coisa. Se vocês quiserem, semana que 7 vem, minutos, Febrinho. tá bom. Aí a gente, se vocês quiserem trazer algum comentário sobre esse trecho, aí vocês tragam também, aí a gente pode retomar, tá bom? Vou pedir a Glorinha, então, para cantar para a gente. Tua traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Tu seguro nas aflições, amparo ao sofrido. Senhor, tua traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições, ao sofrido. Então, nesse momento, nós te agradecemos, Senhor, pelas lições de hoje. Nós te agradecemos pelos relatos do nosso irmão Emmanuel, pelo trabalho sacrificial de nosso irmão Chico Xavier, de todos esses missionários que não mediram esforços
para nos deixar o testemunho de suas vidas, do seu trabalho, nos mostrando que é possível desejar e lutar para vencermos a nós mesmos, para combater o mal que trazemos em nós. E nesse momento, Mestre amado, nós te suplicamos, abençoa-nos, Senhor, derrama sobre nós a tua luz, o teu amor, para que, envolvidos, impregnados dessas vibrações amorosas, desejemos e lutemos sempre para ser pessoas melhores. Pedimos que abençoes e ampares a todos os irmãos que foram trazidos para participar desse encontro. E pedimos, Mestre, por todos esses que estão em nossos cadernos de prece. Pedimos especialmente, Senhor, pela vozinha, Dona Zulmira, a vozinha da nossa nora Renata. Senhor, ampara nesse processo. Sabemos que ela está se preparando para encontrar o plano espiritual. Ajuda, Senhor. Permite que os bons espíritos possam assistir. E pedimos por todos os demais que colocamos em nosso caderno de prece, para que os abençoes, para que os ajudes a despertar para a verdade, para o desejo de te encontrar, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada.